O deputado federal Ivan Valente acionou o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, pedindo que o jornal O Globo seja punido por propaganda enganosa. A peça que gerou a queixa apresenta o jornal como um defensor da democracia, enquanto o deputado destaca que ele foi, na verdade, apoiador da ditadura militar. Vamos saber mais sobre isso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Sofia, vamos falar dessa propaganda? Vamos lá, Ana. A gente tá vindo aí de um momento em que o Brasil ficou eufórico, né, com o Globo de Ouro para Fernanda Torres, de melhor atriz de drama, pela atuação dela no filme Ainda Estou Aqui, que conta a história lá da família do Rubens Paiva, que foi um deputado que foi morto aí pela ditadura militar. A Globo aproveitou essa euforia para fazer uma peça publicitária em que homenageava os 150 anos do Estadão, usando como mote o filme. Então, tá aqui, ainda estamos aqui, né? Duas instituições jornalísticas centenárias nas bancas concorrentes, nas trincheiras pela democracia aliadas, estilos diferentes, valores em comum, que estão aqui até hoje. Parabéns, Estadão, pelos seus 150 anos. O tempo passa, a tecnologia muda, mas os compromissos com o Brasil e com a democracia, o compromisso com o Brasil e com a democracia ainda está aqui. Uma homenagem de O Globo aos 150 anos do Estadão, O Globo 100 anos. Isso foi de propósito, não é possível. Não, que eles estão fazendo referência ao filme, com certeza. Não, mas eu diria mais. Não é possível. Não, não é possível, eu concordo com você, Ana. Ai. Enfim, diante disso aí, o deputado federal Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, não gostou nem um pouquinho dessa propaganda, e vale lembrar de quem nós estamos falando quando falamos do Ivan Valente. O Ivan Valente, ele foi uma pessoa que foi perseguida, presa e torturada pela ditadura militar. E ele tem... eu não trouxe aqui, eu até pensei em trazer, mas eu acabei não trazendo uma entrevista que ele deu ao UOL, no qual ele descreveu em detalhes o tipo de tortura que ele passou durante a ditadura militar. Ele falou da cadeira do dragão, da geladeira, do pau de arara, da cruz. E assim, é pesado, até por isso eu não trouxe aqui. Ele falou de como ele ainda tem dano no menisco até hoje por causa das torturas que ele passou lá naquela época, sabe? Então, assim, é um troço bem pesado. Então, é uma pessoa que sabe muito bem do que está falando quando ele fala sobre a ditadura. E ele falou, gente, isso aí é propaganda enganosa. E, diante de propaganda enganosa, o que ele fez? Acionou o CONAR, que é o Conselho de Autorregulação Publicitária. E vou trazer aqui matéria do ICL Notícias, assinado, não tem aqui assinatura. Deputado aciona CONAR contra jornais que apoiaram ditadura, propaganda enganosa. Ivan Valente argumenta que tanto o Globo quanto o Estadão apoiaram a ditadura, ao contrário do que diz o anúncio. Então, vamos lá, Ana, vamos descer aqui um pouquinho na matéria e ler aqui alguns trechos da queixa que ele abriu lá no CONAR. O principal que quero destacar é o escárnio com que o Globo usa o filme para uma publicidade enganosa ao dizer ainda estamos aqui. Ou seja, sempre fomos defensores da democracia e da liberdade no nosso país. Quando não é verdade, porque eles apoiaram a ditadura escancaradamente, disse o deputado Ivan Valente ao ICL Notícias. Estão sendo hipócritas e cínicos para surfar na onda do momento. Todo mundo sabe que o Grupo Globo não só apoiou o golpe, como participou das benécias do golpe e foi um dos maiores beneficiários do regime militar na ditadura.
Então, daí tá aqui a peça publicitária. Na década de 1960, Ivan se tornou líder comunitário estudantil e militante do movimento sindical. Ele foi preso e torturado pela ditadura. Segundo o deputado, a campanha manipula a percepção pública ao construir uma narrativa falsa de compromisso histórico com a democracia e dos direitos humanos, em contradição com o apoio dado por ambos os veículos ao regime ditatorial responsável por graves violações. Estamos vivendo duas questões simultâneas, a vitória de Fernando Torres e também o do 8 de janeiro, para relembrarmos a tentativa de golpe patrocinada pelo bolsonarismo e pelos militares. O que a grande mídia deveria fazer era reescrever a história. Nunca houve uma retratação pública de modo a impedir que o cenário lá de trás se repita hoje. Não se pode continuar manipulando a verdade. O Globo e o Estadão apoiaram um regime que matou Rubens Paiva. São 150 anos de defesa da elite e da exploração econômica e não da democracia de fato. O CONAR é o órgão que deve ficar de olho nisso, porque precisamos lutar pelo compromisso com a verdade, disse o deputado. Ana, eu acho importante a gente lembrar um pouquinho aqui do papel que o Globo e que o Estadão desempenharam na ditadura militar. Então, eu trouxe aqui dois recortes de jornais da época da ditadura. Vamos lá, primeiro aqui o Estadão, 1964. Democratas dominam toda a nação. Isso aqui foi a manchete do golpe. Quando rolou o golpe de 1964, os militares tomaram poder e instituíram uma ditadura militar. Estadão noticiou: democratas dominam toda a nação. E o Globo? Como é que estava o Globo nessa? O Globo: ressurge a democracia. Isso foi a manchete sobre o golpe. Olha a data aqui, 1º de abril de 1964, dia do golpe. Dia do golpe, em 1964. Ressurge a democracia. E daí são esses jornais que agora fazem essa pecinha publicitária aqui. Essas 3 imagens têm que caminhar juntas na internet hoje. Você já postou isso, Sofia? Se não postou, posta. Não postei, e sim, vou postar. Uma boa ideia. Difícil, né? Difícil, né, Ana? Mas eu fico feliz que pelo menos houve aí alguma reação por parte do deputado, né? Uhum. Ele pediu ao CONAR, né, que na peça que ele enviou ao CONAR, ele pede que os jornais prestem os esclarecimentos, reconhecendo o caráter enganoso e antiético da campanha publicitária, e pede uma retratação pública pelo apoio ao golpe de 1964. Também pediu que sejam aplicadas as penalidades cabíveis previstas no Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária. Vai dar em alguma coisa? Sinceramente, eu não sei. CONAR não é exatamente conhecido. A própria ideia da gente ter uma autorregulação publicitária em vez de uma regulação publicitária já é uma aberração, na minha humilde opinião. Uhum. Mas, pelo menos, é aquela coisa. Alguma coisa tem que ser feita. Não dá para deixar simplesmente quieto. E alguma coisa está sendo feita. O Yuri tá chamando a atenção do negócio aqui no chat, tá dizendo os cachorros latindo aqui no fundo é porque escutaram um apito. E de fato, assim, essa propaganda, ela não é só enganosa. Eu gosto da estratégia do Ivan Valente, absolutamente, tá? Eu acho que é o que tem que ser feito. Acho que poderia ter mais ações também. Acho que teria que inundar os 2 jornais com ações a respeito disso, o que for possível, tá? Porque é um assinte essa propaganda. Ela não é apenas enganosa. Ela e também não é apenas de mau gosto, como foi a minha primeira impressão, assim, que mau gosto fazer. Não é mau gosto e não é só propaganda enganosa. Existe uma coisa muito nefasta, conhecendo o histórico desses dois jornais, associado ao filme, ao momento em que se está discutindo o que está representado no filme, trazer essa frase, desculpa, mas o comentário, eu acho que eu não estrelei o comentário. Pô, tinha um comentário perfeito aqui no chat, mas é exatamente isso, soa como uma ameaça, esse é o ponto. Soa como uma ameaça.
diante disso tudo, vocês estão aí falando da ditadura, vocês estão aí denunciando os crimes da ditadura, mas nós ainda estamos aqui, não é? Não é outro jornal, né? Um olhando para o outro, assim, dizendo, nós sobrevivemos aí. É um assinte, é uma violência fundamental com todo mundo que viveu a ditadura e com aqueles que foram assassinados pela ditadura. É ofensivo. E nesse momento a gente devia estar como grupo olhando para isso e falando, não, pera, isso aqui de fato, como o Ivan Valente está fazendo, isso aqui precisa de uma retratação. Não é só olhar e dizer, pô, que mal, que ruim e tal, ficar por isso mesmo, não. É um ato de violência essa propaganda. Caraca. Desculpa, Ana. Ai, você falou que eu ia passar raiva nesse último, também passei. Fico feliz que tem uma reação, entende? Mas eu acho que ainda é pouca reação, sabe, pro nível do assinte que é essa propaganda. Quanto mais eu penso nisso, mais puta da vida eu fico, sabe? Agora, vamos lá, Ana, tem uma coisinha. Se a gente for responsabilizar todos os veículos da mídia tradicional que apoiaram a ditadura, a gente fica sem mídia tradicional. Não que isso seja ruim, mas... Né? Mas no mínimo, Sofia, a gente podia começar com aqueles que estão se gabando de terem feito parte, né? Indiretamente estão se gabando de terem feito parte disso, né? Que tal começar com esses? Eu voto a favor. Ficamos por aqui antes que eu passe mais raiva nessa live. Ficamos por aqui, Ana. Isso aí. Beijo, gente. Voltamos em instantes aí para dar tchau. Ódio e nojo.